Creio que agora Gustavo Molina vai me traduzir, que ele dijo que entende a terma melhor do que a Jo. Então, por favor, venha traduzir para o português. Irmãos, buenos dias. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. Amém. Quero começar agradecendo também o carinho, o amor da igreja com nós, dos pastores, das famílias. Que bueno, ayer tivemos uma reunião com os jovens e adolescentes. Me senti como um adolescente, não? Estava idêntico e foi muito bueno ter estado com eles ayer, com os matrimônios, com os varones, não? Com o liderazgo. Foi um bom tempo. Para mim foi, eu aprendi muito, não? E creio que o Senhor, em todo o seu poder, há de fazê-los crescer muito mais no conhecimento de Jesus, não? E hoje por la manhã estaremos saindo hoje à noite para General Pico, não? Então se pode preparar a festa para depois das 10, que vamos sair às 9h45. Então pode preparar para ser festa. E vamos estar esta semana em Pico, dando classes em HLN, não? E também predicando na igreja. Não sei o que vamos fazer. Eu sempre hablo que caminhar com argentino, para mim, sempre é um aprendizagem. Que caminhar com argentino é como andar em trem fantasma. Nunca se sabe o que vai suceder daqui 10 minutos, não? Sempre, é normal, eu já chego preparado. Um dia cheguei em São Juan, e barrei no terminal, e tinha 5 irmãos esperando-me. E digo, Lincoln, sabe o que vai ser? Tem lá a renda, toda a programação. Eu digo, não, agora vamos pôr a valija no auto, pôr aqui, vamos a um culto, depois do culto a ser uma visita, depois vamos comer, e amanhã por la manhã isso, e depois isso. Eu digo, irmãos, eu estou pensando que é melhor, que já que estamos no terminal, comprar uma passagem para eu volver, porque é tanta coisa que não consigo acordar de todo o que hablaste. Então é bueno, eu gosto muito de estar, e tem o país do... Eu conosco, por la misericórdia de Deus, exclusivamente por la misericórdia de Ele, eu conosco 25, já estive em 25 países, mas o país que eu mais tenho amigos é a Argentina. Não, conosco tenho amigos por todo lado, e me impressiona como vós outros não se quedam ancianos, sempre jovens. Não, conheci Rubem com a barba branca, nunca quedou negra, sempre branca. Não, e eu era negro e estou branco já. Então mira que a Argentina tem uma graça, uma unção de Deus muito boa, não? Irmão, vamos meditar hoje no Evangelho. Não sei quantos de vosotros já pensaram sobre o Evangelho e o grande poder de Deus. Não sei, eu depois de 48 anos caminhando com Jesus, comecei a... deixa eu ver, mirar a hora para não chegar às 7 da noite. Sim. Minha secretária está distraída. Despacito vai extraindo as coisas. Ela habla que eu ouvido. Não, não é ouvido. É para dar trabalho. Senão não vai ser nada. Não? Então, depois de 40 agora temos 48 anos de convertido a Jesus, creio que 1 ano, 2 anos para cá, comecei a meditar sobre o Evangelho. Não a palavra que está no Evangelho, mas sobre o poder do Evangelho. Não é uma coisa, o Evangelho é algo tão simples, que muitas vezes me quedo surpreendido com o efeito que o Evangelho faz em nossa vida, não? Quem já se ha surpreendido alguma vez por a conversão de alguém? Quem aqui já surpreendeu de pensar, aquele cantante, aquele futebolista, aquele médico, aquele professor, alguém já pensou sobre isso, não? Eu sempre penso, pessoas que humanamente hablando,
são pessoas realizadas, de muita plata, ricos, famosos. Mas mira que o Evangelho é tão poderoso, que ter tudo isso não significa nada, não? Então, se quem compreende sua conversão, quem consegue entender? Eu não consigo. Temos 48 anos, como eu falei, de matrimônio, de casados, 48 anos. Quando eu penso como eu me converti, eu não consigo compreender como foi um câmbio tão profundo. Não foi de um ano para outro, foi de um dia para outro, não? Eu tinha não vou contar porque o testemunho é largo. Eu era um homem, tinha uma enfermidade de selo, e hoje descubro que era o demônio, não era uma situação normal. Eu tinha um selo terrível, e o dia que aceitei a Jesus, no outro dia, parece que havia sacado, como sacam na roupa, eu já não tinha nada, não tinha selo de minha esposa. Então, é uma coisa tão poderosa o Evangelho, mas porém, muitas vezes, é tão sencillo, quando pensamos, vou falar de Jesus, como sucede isso? A pessoa vai ouvir sobre Jesus, como ele começou, nasceu, cresceu, foi usado, e isso faz um câmbio. Por isso que o apóstolo Pablo, quando escrevendo aos Romanos, no princípio ele habla, não me avergüenzo del Evangelho, porque es el poder de Deus para a salvação de todo lo que crê. Muitas vezes não falamos do Evangelho para algumas pessoas, porque pensamos, não, é uma coisa tão simples, falar que Jesus salva, falar que Jesus cambia a nossa vida, falar que nosso nome vai ser escrito no livro da vida, vai falar isso, é muito sencillo, é muito simples. Alguém se acorda de um testemunho que eu contei, de uma experiência que eu tive com um cura? Eu creio que aquele dia Carol não estava aqui, então vou falar só para ela, está bem? Porque todos já ouviram eu contar isso, todos, mas é porque foi algo que ilustra muito bem o que eu estou meditando agora. Um dia fui predicar no extremo norte do Brasil, uma igreja muito sencilla, pequena, e o pastor disse para mim, Lincoln, eu queria invitá-lo, mas não temos como pagar a passagem de avião. Eu digo, não, irmão, não há problema. E lo mais em sua cidade não tem aeroporto. Eu digo, sim, é verdade. Ele diz, então eu quero invitá-lo para vir de bus, de coletivo. São 24 horas de coletivo. E depois recorre um avião, mais 2 horas para cruzar o rio Amazonas. Sim, ele diz, está bem, não, tranquilo, eu vou. E por la noite, quando cheguei na terminal rodoviária, na terminal de bus, Telma me foi levar já, e o coletivo chegou, não estava saindo da cidade, estava vindo já de outra cidade. E havia 15, mais ou menos umas 15 pessoas, um coletivo de 52 assentos, 15 pessoas. Telma me disse, Lincoln, faça o seguinte, ore para que nadie senta contigo, porque tu podes passar a noite tranquilo. Eu não me acordo de ter orado, mas creio que ela orou porque és uma mulher de oração, não? Aí eu fui a noite toda tranquilo, como um gato de hotel, não? Todos os dias. Quando chegou, saí às 9 da noite. No outro dia, às 6 da tarde, porque no Brasil, os coletivos têm uma lei, a cada 2 horas tem que parar, para comer, para ir ao banho, alguma coisa assim. Eu sofri na Argentina com esta história, já contei para vós outros, não? Por quê? Porque na Argentina não há esse costume. Eu saí de São Juan, umas 6 da madrugada, e digo, não vou desajunar aqui, não. Vou desajunar daqui 2 horas, vai parar e eu vou desajunar. 2 horas. Eu mirei uma cidade, a hora vou comer uma empanada, uma Coca-Cola, e o coletivo.
deve ser a próxima. Irmão, o dia todo esperando a cidade chegar. Já cheguei em Buenos Aires adelgaçado. A cara parecia de muerto, de tanta hambre, porque não comi nada. Então, assim, no Brasil não, a cada 2 horas é uma lei, tem que parar. Então, quando chegou no outro dia, depois de ter parado muitas vezes, no outro dia, às 6 da tarde, mais ou menos, o coletivo para, eu digo, vou baixar rápido, comer algo, volver para ler minha Bíblia, porque eu já ouvi que ler quando estamos no alto não é bueno para a vista, porque está o tempo todo assim. Eu barrei rápido, comi algo e volvi para o bus, recorri minha Bíblia e eu estava aqui e como sempre os choferes quando voltam, pam pam, para as pessoas volver. E quando eu mirei, estava vindo as pessoas. Tem um nome assim, creio que como minha idade hoje, com o corpo de Rubén, forte, alto. E eu mirei e digo, este homem não estava neste bus. Eu não o vi antes. E a verdade que não estava. Ele estava com um maletim, se chama? Um maletim. Quando chegou para adentrar na porta do bus, do coletivo, ele saiu para as pessoas. Aí eu mirei e digo, esse homem vai sentar comigo. Por la cara, já sinto. 52 lugares, 15 pessoas. E eu senti, vai sentar aqui. Aí, lo mirei, ele subiu a escaleira. Vai vir. Por los ojos, sinto que vai vir aqui. Ele começou a caminhar por el pasillo. Quando chegou em minha direção, o Senhor permite eu sentar aqui? Eu digo, sim, claro. Mas eu fui tão cara dura, cara de palo, que eu isso assim, para com meus olhos falar para ele, tanto lugar, está bem? Quando ele sentou, ele disse, tu eres evangélico? Eu digo, sim, sou. De que igreja? Eu digo, eu sou bautista. É da bautista tradicional ou renovada? Quando ele disse essa pergunta, eu digo, não és um homem comum, porque nem os bautistas não são todos que sabem essa diferença. Eu digo, não és um homem comum. Aí eu falei para ele e perguntei, e tu eres evangélico? Ele disse, não, eu fui cura, por 26 anos eu fui cura, agora recém me alejei de ser padre ou cura. Eu digo, sim. Neste momento, o Espírito Santo me entregou seu currículo chama? Seu currículo total. Eu digo, Senhor, eu tenho uma palavra para vós. Para mim? Como? Eu tenho. E comecei a falar sobre a vida dele, o que o Espírito falava comigo. E ele começou a chorar. E me perguntou, como sabes isto de minha vida? Eu digo, o Espírito Santo falou para mim. E lo mais, ele disse para não fazer o que está planeando a ser. Que está planeando a ser. Não é para ser isto, porque o Senhor está cambiando tu vida. Tu vai ter um novo tempo. Sabe o que o Espírito Santo havia me mostrado? Estava saindo para um suicídio. Eu digo, não faça isso. E naquele momento, me veio ao coração. Eu contei tudo isso para chegar neste ponto. Eu digo, eu vou falar de Jesus para este homem. Ele necessita receber a Jesus como Salvador de sua vida. Aí começou uma batalha em minha mente. Este homem foi cura 26 anos. Deve ter realizado 5.000 missas. Eu vou falar algo tão simples, tão sencillo. Hablo, não hablo. Porque o medo que eu tinha é que falar e ele falara para mim, Senhor, eu conosco todo isso. Esse era meu medo, que ele falara isso para mim. Quando eu digo, tu necessita receber, quando está, hablo, não hablo, eu digo, eu vou falar.
e disse: tu necessitas aceitar a Jesus como Salvador de sua vida, aceitar o sacrifício que Jesus hizo por vós. Aí veio a surpresa: aonde eu tenho que ir? Eu digo: não, a lugar nenhum. Mas como vou aceitar a Jesus? Eu digo: aqui, no coletivo, sim, é claro, Ele está com nós outros. Ah, sim. Eu digo: não posso crer. Não, eu já estava. Como que um cura de 26 anos me faz uma pergunta como essa? E eu digo a ele: ore neste momento, pede ao Senhor perdão por seus pecados, lo invita, habla para Ele que quer tê-lo como Salvador de sua vida, que quer que Ele seja tu Senhor. E eu orei com ele também neste tempo. Quando chegamos ao destino final, que era a cidade de Belém, já onde eu ia bajar, ele disse para mim: Lincoln, eu quero lhe pedir um favor. Aqui está o telefone de minha família, que vive em outro estado. Eu quero que los chame e abra todo o que sucedeu comigo e como eu estou hoje. Agora, como tive um câmbio em minha vida. Irmão, eu quedei impressionado. Então, a partir deste momento, eu comecei a pensar sobre o poder do Evangelho. Porque eu não falei nada teológico, não falei sobre quando Jesus volver, não falei de dízimo, não falei de ofrenda, falei do poder transformador de Jesus. Entende? Então, é muito importante que nós outros creamos neste poder que está no Evangelho. Ah, não vou falar para meu papá, porque ele é um homem muito racional. Irmãos, não eres assim. Nós outros tivemos uma relação muito larga com os pentecostales, que fomos do Gideones Internacional, e que entregam as Bíblias na escola, isso, não? E um dia um irmão da Assembleia me conta um testemunho. Ele disse: tinha uma chica na igreja, muito dedicada ao Senhor, e seu padre era muito crítico, não creia em Jesus, não gostava dos crentes, e ela sempre orando para o padre ir à igreja, sempre orando. E um dia, em meio da semana, um miércoles, o papai chega para ela e diz: hija, hoje eu vou contigo à igreja. Ai, Senhor. Ela pensou: meu pastor está viajando, como vou falar para ele não ir à igreja, esperar domingo? Está bem, papai, está bem. Quando chega na igreja, um diácono, dos mais sencillos, analfabeto, ia conduzir a oração, a reunião. E o padre de ella, um médico. Senhor amado, e o diácono disse: vamos abrir a Bíblia e na genealogia de Gênesis. Sabe que a genealogia de Gênesis é larga, não? Fulano gerou ciclano, que é padre de ciclano, que de ciclano, e ela disse: Senhor, nunca mais meu papai vai volver a essa igreja, porque como ler a genealogia? Que sentido há nisso? Não tinha o que fazer. Agora, esperar, vamos ver o que vai suceder. Quando termina o culto, que saíram da igreja, o papai disse a ela estava esperando uma crítica muito dura: hija, eu estou pensando que vou ser crente. Sim, papai. Verdade? Sim. Eu nunca pensei que a Bíblia era tão organizada assim, que anotou os nomes de los padres, de los hijos, de los padres, de los hijos. Eu estou impressionado. Como são organizados os crentes? Como a Bíblia foi escrita? Foi a partir de hoje, eu quero estar na igreja. Eu quero congregar-me contigo. Irmãos, isto é uma coisa
de louco. Mas nós outros crentes necessitamos crer no poder da palavra de Deus. É isto que necessitamos fazer. Eu quero deixar um versículo para este matrimônio que está aqui. Sim? Isaías 64:4. Está bem? Não olvida? Não? Não? Está bem. E eu quero deixar também para Irineu. 1 Pedro, capítulo 5, de versículos 5 a 7. Está bem? Irmãos, quando miro minha vida, e eu creio que muitos de vosotros já pensaram, quem crê em la muerte depois de la vida? Em meio de los cristianos, há irmãos que creem, os outros cristianos não creem, creem que tem um chamado purgatório. Há essa expressão em espanhol também? Esta é uma enseñança da igreja romana, que depois dessa morte vamos ter um purgatório. Se não conseguimos ser perdonados aqui no purgatório, vai ser difícil. Mas os espiritistas não, eles creem que vamos volver numa outra vida. A palavra de Deus tem uma resposta para isto? Sim. Está no livro de Hebreus. Quando miramos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, 9, 27. Irmão, por favor, põe para mim Hebreus 9, 27. E de la maneira que está estabelecido para os homens que mueran uma sola vez e depois o juízo. Vou repetir. Já está? Está. E de la maneira que está estabelecido para os homens que mueran uma sola vez e depois de esto, o juízo. Então não temos uma segunda oportunidade. Não, a oportunidade é agora. O câmbio não é depois, o câmbio é agora. Então, outra pergunta. Por que se nos chama de evangélico? Por que se nos chama de evangélico? Muitos pensam que evangélico é uma religião. Não. Os evangelhos, quantos evangelhos tem na Bíblia? Um de cada vez, por favor. Quantos evangelhos tem na Bíblia? 4. 4 evangelhos. O que eu acho interessante é que são todos teólogos, mas nem todos gostam de falar. São 4 evangelhos, não? Vamos falar quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mira, é simples. Então, o que caracteriza um evangelho? O que tem um evangelho? É que apresenta Jesus como o único Salvador e o único Senhor que está na Bíblia. E porque sua crença em Ele necessita de uma conversão personal. Eu sempre tenho falado, irmãos, se eu hablo que tenho a Jesus como Senhor e Salvador de minha vida, e não tive um câmbio em minha maneira de viver, em minha maneira de pensar, alguma coisa não está bem. Mas eu não era involucrado com droga, com álcool. Está bem, não há problema. Câmbio não é de adicção. Câmbio é da maneira de pensar. Sim, é a maneira de pensar. Antes de me converter a Jesus, qualquer pessoa, muitas vezes, nosso ídolo era nossa equipe de futebol, ou no auto, ou el trabalho, ou, não sei, uma chácara, assim. Este era o primeiro em nossa vida. Então, quando eu aceito a Jesus, o primeiro câmbio que vou ter, um dos primeiros, vai ser arreglar a ordem de minha vida. Sim? Se antes, para mim, o mais importante
Era el Boca Junior, que deve ser pecado, não? Não, 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 isso é uma broma. Se era el Boca Juniors, ou qualquer equipe, el River, San Lorenzo, qualquer um, ele era para mim o quê? Um ídolo. Então, agora, quando eu creio em Jesus, eu posso continuar a gostar de meu equipe de futebol? Sim, posso, não há problema. Só que ele não pode ser o primeiro de minha vida. Não. Eu vou continuar sofrendo com o Boca, mas vou continuar. Sim? O Boca agora vai ser o terceiro, o quarto. Porque primeiro, Jesus. Segundo, minha família, né, que é a segunda maior bendição. Há um argentino que está aqui que não é muito certo da cabeça, não. Eu perguntei aqui no encontro de varones, qual a primeira bendição? E eu digo, a salvação. E perguntei, e qual a segunda maior bendição na terra? Primeiro, salvação, e a segunda? Sabe o que este argentino falou aqui nesta reunião? Que a segunda bendição é ser argentino. Vou falar só a primeira letra de seu nome. Senhor Molina. Sim. Então, não. A segunda bendição é nossa família. É a família. O Senhor é comprometido com nossa família. Então, quando eu penso que o Evangelho é para uma vida como um todo, irmãos, não tenho como não crer que é o poder de Deus, porque não há câmbio assim. Creio que a penúltima vez, falei de um testemunho de um pastor de nossa igreja, que tem um grupo caseiro em sua igreja, e um dia estava começando o grupo, era uma mulher, digo, meu nome é esse, exemplo, sou Cláudia, madre de Pablo, que vem a esta célula. Ah, sim, vamos adentrar. E onde está Pablo? Não, eu estou aqui porque ele está viajando. Ah, sim, não, eu quero conhecê-lo. Sabe o que sucede? Já gastamos muito dinheiro com Pablo, com psiquiatra, com psicólogo, com todo, porque Pablo é um nome muito difícil. Mas por que eu estou aqui? Eu quero saber como vós outros fazem uma lavagem cerebral. Como fazem lavagem cerebral? Sabe por quê? Pablo está vindo aqui, há poucas vezes veio aqui. E eu quero falar para vós outros que Pablo já é outro homem. Então eu digo, não, eu quero conhecer o que esses crentes fazem para cambiar as pessoas. Porque a mulher não conhece o poder de Deus. A mulher não conhece o poder de Deus. Salmo 20, versículo 4. Está bem? Então, mira que quando temos este contato com a palavra de Deus, aprendemos a conhecer o poder de Deus. Por isso que Hebreus 11, 6 habla, sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas tem muitas pessoas que falam para os pastores, orem por mim porque eu não tenho fé. E eu pergunto, como pensas vós que eu tenho fé? Hein? Como pensas? Pensas porque sou pastor, o Senhor pôs uma fé em minha vida? Não, irmão. A receita é a mesma. A receita é, conocerei a palavra. É por la palavra que vem a fé em Jesus. Então, mira, quando Pablo habla, porque não avergonzo do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele está falando de algo que ele era um maior perseguidor da igreja. Ele era o maior perseguidor. Ele era tão forte que Jesus mandou os discípulos ir no mundo e ensinar o evangelho. Ele disse, Pablo não,
Pablo tem que ser eu, porque Pablo é muito, eu que tenho que falar com ele, que senão ele não vai crer. Então mira que a experiência de Pablo foi algo tão forte, que de perseguidor se tornou o maior seguidor de Jesus em seu tempo. O Senhor lo usou para escrever quantas cartas às igrejas? Vamos allá. 13 cartas. Eu estou lendo agora, mi devocional é ler o Novo Testamento e agora estou em Colossenses. Irmão, eu quedo impressionado com cada capítulo das cartas de Pablo. Que coisa tremenda estes capítulos, não? Então, eu quero deixar com este matrimônio. Mateus 6:33. Está bem? Então, mira que quando Pablo habla sobre isso, por que Pablo habla sobre essa questão de fé? Porque Pablo havia experimentado em sua vida, em seu corpo, em seus conceitos. Mira que a conversão mais difícil que eu já mirei até hoje é de Pablo. Pablo se converte, primeiro os cristianos lo rechazam, porque não creem que teve uma conversão. Quando os cristianos creem, o que sucede? Os judeus querem pegá-lo. Que conversão atribulada, não? Que dificuldade para crer em Jesus e manter firmes. Então, ele experimentou o poder de uma maneira profunda. Ele seguia vivendo dia tras dia o poder que exercia sobre sua vida, sobre os judeus, os gregos e outros. Porque o evangelho, o significado de evangelho é buenas nuevas. Evangelho é buenas nuevas. Então, no sentido mais amplo, se refere à mensagem sobre Jesus Cristo, a sua vida, a sua morte e ressurreição que traz a salvação. Então, é por isso que eu hablo, irmãos, o evangelho é algo muito sencillo de Deus. ¿Sabe por quê? Porque senão, solamente os eruditos, os mais entendidos da língua, iria crer em Jesus. Mas a verdade é que o analfabeto tem a mesma facilidade de crer por ter acesso à palavra do que o homem que é um doutor em qualquer assunto. É por isso que a igreja necessita crer, que o evangelho é algo tremendamente poderoso. Então, por isso, necessitamos falar. Jesus não mandou convertir a nadie. Jesus não disse, vai e converte as pessoas. Não, ele não mandou falar isso. Ele mandou fazer o quê? Vá e predica, anuncia. Por quê? Porque a palavra é a ferramenta do Espírito Santo. Se a palavra está já, o Espírito Santo vai vir. Hoje, pode ser. Amanhã, pode ser. Não sei com quanto tempo. Mas sim, a palavra vai ser todo este poder em nossa vida. Não? Então, mira, eu quero agora, quem aqui é bueno em matemática? Só o Esteban e Emílio, só os dois. Não? Já Pepe sabe solamente em matemática contar dinheiro. Só. Se é para contar dinheiro, ele sabe, lo mais não. Irmãos, mira, quantas pessoas caminharam com Jesus por 3 anos? Quantos eram eles? Alguém falou que 12. Vamos ver se 12 é muito ou pouco. Vamos ver. Pablo, quando habla, Lucas, quando habla em Hechos, capítulo
5. Pedro estava sendo inquirido, indagado por as autoridades sobre esta enseñança de Jesus. Eles, ouvindo isto, se enfureciam e queriam matá-lo. Quem queria ser isso? As autoridades judias, não? Então, mira, irmão, habla. Quem é bom de matemática, presta atenção na diferença. Quem não é, vai aprender agora. Mira, então, levantando-se em el concílio de los fariseus, chamado Gamaliel, doutor em la lei, venerado de todo el pueblo, mandou que sacassem fora por um momento a los apóstolos. E luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer a respeito de estes homens. Ele está fazendo uma exortação, presta atenção, é isso que ele está falando. Porque, mira, porque antes de estos dias se levantou Teudas, dizendo que era alguém, e esto se unir a ele um número de 400 homens, pero ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersados e reduzidos a nada. Quantos eram? 400, não? E continua: depois de se levantou Judas, el Galileu, em los dias del censo, e levou em pós si muitos pueblos. Pareció também ele, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. O que significa? Este Judas morreu. E os discípulos que los seguiam, primeiro 400. Quando Teudas morreu, terminou este grupo. E agora, os digo, Gamaliel está aconselhando los judíos: apartai destes homens e deixá-los, porque assim este conselho ou esta obra é de los homens, desvanecerá. O que ele está falando? Se o que esses 12 homens estão nascendo são conceitos humanos, outro tinha 400, era conceitos humanos. Ele morreu e terminou todo. O outro tinha um pueblo, morreu e lo terminou. E esse tinha só 12. Não hace nada com eles. Por quê? Por quê? Ele agora vai explicar por quê. Agora os diga: apartai destes homens e deixá-los, porque se este conselho ou esta obra é de los homens, se desvanecerá. Mas se és de Deus, não la podreis destruir, não seais talvez achado lutando contra Deus. Mira que conselho sábio. Ele disse: se os outros tinham 400, e se foram, o outro, uma multitud, e se foram, querem tranquilo, são só 12. Se Jesus morrer e eles não saíram para o mundo, sucede que eles são de Deus. Mas se não é de Deus, também vão sair. Então, aqui está a chave para entender matematicamente o poder de Deus através destes discípulos, não? Então, irmãos, o que necessitamos é, como igreja, necessitamos crer na palavra. Necessitamos crer na palavra. Necessitamos crer que este livro é um livro que não foi criado por homens.
Esse livro que tem siglos e siglos, é um livro escrito com poder por Deus. Por isso que esse livro já passou por toda a história. Por isso que já juntaram milhares e milhares e atearam fogo. Mas ele continua. Ele não vai. Sabe hoje, aonde é a igreja mais forte no mundo hoje? Há 3 países. China, Rússia, ou Coreia do Norte também. Sabe aonde está tendo o grande número de conversão? Irã, aonde está a guerra. É uma igreja muito forte que está já. Porém, não é uma igreja que tem a liberdade que nós outros temos, de estarmos juntos, alabando, bailando. Não, não é eles. Mas é uma igreja que se encontra adentro de uma peça. Igrejas que têm que usar de alguma estratégia para chegar no culto. Umas preparam um cake de cumpleaños e saem por la calle, 5 com um cake de cumpleaños. Quando as pessoas miram, o que pensam? Vão para um cumpleaños de alguém. Não. Vão para cultuar o Senhor. E muitas vezes não podem alabar, outras vezes não têm Bíblia, só hojas de Bíblia. Só hojas de Bíblia. Em nossa casa, todos temos, no mínimo, uma Bíblia. Em minha casa deve ter umas 20. Bíblia de estudo, de outro, de outro, de outro. Aí pergunta, Lincoln, tu lê todas elas? Não. Eu leio esta todo dia. Quando tenho uma dúvida, eu vou num comentarista, numa outra versão. Então, irmão, não menosprecie o Evangelho, deixando de falar de ele, por sua sencillez. É compreensível tanto para o analfabeto como para o intelectual. É a manifestação inexplicável do poder de Deus, não se depende da cultura. Visita que hicimos a igreja de David Wilkerson. Alguém já ouviu esse nome? Os mais antigos já ouviram falar de David Wilkerson. David Wilkerson foi um pastor americano que teve sua igreja em Nova York. Não? Ele começou seu trabalho, a base era a recuperação de adictos. Então, depois de muitos anos, Joitelo não estava em Nova York, e disse, vamos à igreja de David Wilkerson. E quando chegamos, era à tarde, ele havia predicado por la manhã, e não predicou à tarde. Era um outro pastor da igreja. Sabe por que eu saí impressionado desta igreja? Não é por la beleza do ambiente, porque regalaram a eles um teatro muito bonito. Se um dia for a Nova York, procura conhecer. O prédio muito bonito. O culto de 3 da tarde são para os turistas. As pessoas que já leram seus livros, conhecem e vão allá. E nós outros estamos allá. Então, quando adentra, recebe um fone. Tu hablas, eu sou espanhol. Um fone. Eu sou japonês. E assim vai. E fomos. Sabe o que me impressionou? Eu fui um tonto. O que me impressionou foi a sencillez, a simplicidade da predicação deste pastor. Eu penso que meu neto de 6 anos, se conhecer um pouquinho da Bíblia, predicaria melhor do que ele. E eu saí impactado. Aí eu pensei, eu digo, como? Como tão sencillo? Um auditório de pessoas tão intelectuais, de muitas culturas. O Espírito Santo falou comigo. Lincoln, o Evangelho é o mesmo. É o mesmo no Brasil, em Japão, na Austrália. É o mesmo. Por isso está em todo o mundo. Então, se mira, já estamos terminando, irmãos, por favor. Não vou mirar para a Telma, não. Porque se eu mirar, diz...
A terceira vez que falou que está terminando. Ela não habla, só. E eu entendo. Então, é Hechos, capítulo 16. Não vou ler toda o relato de quando Pablo e Sila estiveram no cárcel, que as paredes temblaram, as cadenas soltaram e tudo isso. E aquele homem que trabalhava, chama carceleiro. O carceleiro chegou e disse: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Por que ele falou isto? Por que ele fez essa pergunta? Porque já havia ouído do evangelho que Pablo estava predicando na cidade. E agora tiveram uma experiência de quê? De señales. De señales. As paredes se criaram grietas. Não, criaram grietas. Mas o mais interessante, os presos não saíram. Ele disse: não, isso só pode, é verdade, é o poder de Deus. Ele então se chega e diz: tu tienes que crer en Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tu casa. Mira o que Pablo está fazendo com este carceleiro. Creia em Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tu casa. Então, como aquele cura comigo, este homem tinha tudo para perguntar a Pablo: aonde eu tenho que ir para aceitar a Jesus? E Pablo disse: não, solamente crer. E mira que naquela noite, ele levou Pablo à sua casa, deu comida, cuidou dele, ele falou para a família, e todos foram salvos e foram bautizados. Todos foram bautizados. Mira que conversão e que doutrinação muito rápida. Muito rápida. Por quê? Esse é o poder de Deus. Entende, irmãos? O que eu quis hoje trazer em entendimento é o poder de Deus por essas coisas sencillas. Então, se tu tens um amigo, um patrão, um empregado, um vizinho, um parente, não tenha vergonha. Habla para ele. Habla para ele. Solo Jesus pode salvar. Não há outro. Não há outro. E mira que quando Jesus falou com os discípulos, o Senhor disse: id e predicai o evangelho a toda criatura. E lhes dijo: id, Marcos 16, 15, adelante, id por todo o mundo e predicad o evangelho a toda criatura. E ele que crê e for bautizado será salvo, mas ele que não crer será condenado. E estes sinais, mire, irmão, uma coisa tremenda. O Senhor não nos mandou ir de mano limpa, solamente porque Ele falou, eu vou. Não, não. Ele disse: estes sinais, los que creem em mi nome, mira, quando eu creio no nome de Jesus, eu passo a ter o poder de Jesus em minha vida. E como isso sucede? Por la fé. Porque ele falou que ia ser isto, não? Ele diz: em meu nome echarão fora demônios, hablarão novas línguas, tomarão em las manos serpientes, e se beberem coisa mortífera, não lhes hará dano. Sobre os enfermos podrão suas manos e los sanarão. Então Jesus não disse: vá. Aí eu chego já e digo: é a hora que vou fazer. Aí tem um enfermo. Eu vou chamar. Quem que eu vou chamar? Meu pastor. Não, mas meu pastor está lejos. Quem eu vou chamar? Aqui não há outro crescente. Só há eu.
a primeira vez que eu e Telma tivemos uma experiência de liberação, irmãos, eu não sabia que amava tanto meu pastor. Não sabia. Neste momento descobri o amor por ele pastor. Quando mirava um muchacho cheio de demônios, que não era um, eram muitos, nunca tivemos uma experiência de liberação. E o muchacho estava já cheio de demônios. Eu e Telma aqui, os dois únicos crentes. Pior, a 30 quilômetros da cidade onde nosso pastor estava. O que vamos fazer? Ou o demônio queda e nós salimos, ou ele sai e nós quedamos. Nossa igreja não ensinava sobre liberação. Não sabíamos o que fazer. Mas como eu havia lido alguns livros, eu digo, não, já ouvi que se lo echar fora em nome de Jesus, vai funcionar. E eu digo, parecendo um valiente, sai em nome de Jesus. Não vou sair. Não. Em nome de Jesus que te estou te echando fora. Sai. Ele dijo, este é muito forte. Eu? Não. Em nome de Jesus. E ele disse, eu vou sair de ele e vou quedar naquele árbol que tem já. Tem uma árvore muito grande adelante da casa. E vou sair de ele e vou para já. Ele disse, não. Nesta hacienda tu não vais permanecer. Porque o nome de Jesus tem poder para sacá-lo fora e sai a hora. Em nome de Jesus, sai a hora. Irmãos, eu quedei tão feliz. Eu me senti o homem mais crescente do mundo. Salimos e fomos à cozinha tomar uma água. Quando escuto, outro demônio. Ai, Senhor, volvemos já. E esse veio um demônio com uma charla muito mansa. Não, ele é um bom muchacho, tem que ter carinho. Nós outros pensamos, como? Ele está falando de uma pessoa, não é essa pessoa que está falando, alguém está falando sobre ele. Tivemos um discernimento, por quê? Porque o Senhor disse, eu estarei com vosotros. Então, irmãos, creia no poder de Deus que está sobre sua vida. Creia que o Senhor lo quer usar com grande bendição, com grande poder, e solamente tu puedes aceitar esta obra de Jesus. Nadie pode fazer isso por ti. Nada, absolutamente nada pode fazer isto por ti. Sim? E eu quero deixar com meu irmão Francisco, que é pastor em Chechuelo, como é que é o nome? Chueli. Sim, Chueli? É um nome interessante. Eu estou com grande conhecimento por Chueli. Só por ele nome. Irmão, eu quero deixar contigo Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Está bem? Apocalipse 3, versículo 8. Tá? Creia nessa palavra. Eu quero deixar com Flor e com você, aquele popular fé. Não? Irmãos, quem conhece nosso coração? Só Ele. Quem nos prepara é Ele. Sim, Ele que faz esta obra em nosso coração. Ele que nos faz amar as pessoas. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 7, para vocês. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Não? E eu quero deixar com aquele Laura. Isso? Laura e Johnny. Sim? Mira como tenho na minha de boina. Mas não me pergunta amanhã, mas só hoje. Irmãos, o Senhor te tem dado um matrimônio bendecido. Sim? Não porque não tem problemas. Todos nós outros temos problemas. Temos as dificuldades. Porque há uma unção de Deus
unción para quedar assentado em uma silla. Era unción para servir no reino de Deus. E o Senhor deu a cada dones especiais. Sim? É muito cômodo chegar à igreja e sentar numa silla. É muito bem ver Rubem, Álvaro, Esteban predicar e outros predicar. Não. Mas o Senhor te chamou para estar adelante. Então não pense que tem dom de silla. Tem pessoas que pensam que tem dom de silla. Chega o domingo, ó, limpa a silla. Esse não é o dom que o Senhor regalou a você. Sim, o Senhor tem dado rios bendecidos. Mas sirve o Senhor com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Números 23, versículo 19. Sim, Números 23, 19. Já estamos, vamos nos pôr em pé. Eu quero falar para esses irmãos que me bendeciram tanto.